Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires e hoje eu trouxe a nossa Nutri, a Jéssica Stein, para a gente falar de como ter sucesso na nossa dieta através da organização dos ambientes. Então, Jéssica, quais são as importâncias das frutas e quantas frutas a gente deve consumir diariamente? As frutas, quando a gente vai fazer a elaboração de um cardápio, um planejamento, elas vão entrar trazendo pra gente principalmente as vitaminas e as fibras, que são super importantes. Existe uma recomendação que a gente tem que o consumo das frutas fique entre 400 gramas por dia. Isso dá mais ou menos 5 porções de 80 gramas. Então, são porções pequenas que a gente pode distribuir ao longo do nosso dia, nos lanches e até mesmo nas refeições maiores. Sim. Então, para a gente aumentar a adesão e a chance da gente consumir essas frutas, o ideal é que a gente sempre deixe elas mais visíveis na nossa cozinha ou no nosso ambiente, né? Então, a gente trouxe aqui para exemplificar uma fruteira, que aí a gente consegue compor vários tipos de frutas diferentes, mas a gente também poderia agregar isso na marcenaria, com gaveteiros que tenham visores, que sejam de mais fácil acesso e visualização também. Por exemplo, para crianças principalmente, ter algumas gavetinhas ali, né, com acesso fácil para a criança ir ali, pegar uma banana, descascar e consumir. Para ela mesma conseguir numa altura que seja desejável a essa criança também conseguir, né, não depender somente de um adulto entregar, né, essa fruta. Exatamente, despertar mais esse incentivo, desejo, né? Desejo. Gê, qual é a maior dificuldade do pessoal na adesão da dieta? Qual é a maior queixa que tu tem no consultório? Eu acredito que a maior queixa seja a nossa falta de tempo. E a gente tem que reconhecer que a gente está trabalhando muito, estudando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a maior dificuldade tem sido mesmo essa organização do tempo para fazer compras. Sim. E também o tempo de preparo. A gente sabe que preparar, cortar, isso tudo demanda um tempo da gente. Ele é importante para que a gente tenha uma dieta mais saudável, uma vida mais saudável, mas realmente adaptar o tempo, né, que a gente vai tirar daqui a pouco de descanso do nosso dia para a gente preparar uma refeição. Lembrando que tirar esse tempo de descanso também é dar saúde para a gente, né? Então é muito importante que a gente tente colocar o tempo da organização. Acredito que esse seja o maior desafio hoje em dia, quando a gente está trabalhando bastante. Sim. Então, para exemplificar um pouquinho disso, a gente trouxe aqui como exemplo alguns potinhos e ideias de armazenamento, né? Que são esses potinhos organizadores aqui, que a gente consegue, então, colocar ali também saladas, verduras. Os potes transparentes, né, Tami? Onde a gente consegue deixar na geladeira, visualizar e não colocar eles lá escondidos na gaveta de baixo. Colocar numa altura onde a gente consiga enxergar melhor nesses potes transparentes é ótimo, né? Sim, e aí a gente consegue deixar tudo pronto, às vezes também para consumo, deixar eles limpinhos, cortadinhos. E às vezes, quando a gente não tem mesmo esse tempo, a gente também pode recorrer ao supermercado para comprar esses itens prontos já também, né? Exatamente. Eu sempre digo que existem, né, produtos que já são cortados, descascados, e eles podem fazer parte da nossa rotina. Encarecem às vezes um pouquinho o orçamento, mas eles fazem com que a gente coma os alimentos mais naturais. Então, se for, né, da rotina e precisar, existem também já os produtos cortados. Se não, tentar já tirar esse tempinho, preparar e colocar bem pertinho do olho pra gente não esquecer. E já fala pra nós, então, um pouquinho também da importância de temperar a nossa comida. Assim como a gente precisa, né, pensar nos temperos que são naturais, né, colocar na nossa rotina, os temperinhos secos, né, e a gente vai dar um exemplo aqui, né, também de potinhos transparentes, eles ajudam a gente a compor, né, na nossa dieta uma quantidade maior de minerais. Então, quanto mais a gente conseguir usar temperinhos secos, eles são super importantes. Às vezes a gente não dá valor para eles, mas eles têm uma quantidade de minerais bem importante. Então, deixar eles à vista, né, em um ambiente do lado do fogão, sempre a gente vai, né, ter um incentivo de temperar nossa comida e deixá-la mais natural. Sim, às vezes o pessoal acha que deixar aquela gavetinha, mas a gente sempre esquece daquela gavetinha de Poxa, tempero. cozinhei, esqueci. Terminei de cozinhar, puxa,
tinha tempero e eu acabei não usando, né? Então deixar ele assim, mais ou menos numa posição mais à vista, mais próxima do fogão, de onde a gente cozinha, se torna mais prático o uso no dia a dia e a gente acaba pegando isso por rotina também. E qual a importância da gente comer os alimentos certos? Tami, quando a gente vai fazer uma organização da nossa dieta, logicamente ninguém é 100% natural. Sim. Mas a gente deixar os nossos olhos, né, os alimentos mais saudáveis, faz com que, claro, a gente tenha uma prevenção de doenças, né, uma saúde muito mais disposição também, a gente pode falar. Então, escolher os bons alimentos vai fazer toda uma rotina do nosso dia, né? De maior rendimento mental também, maior rendimento físico. Então, escolher bem os alimentos vai fazer com que a gente tenha uma série de benefícios, né? Então, pele, corpo, mente. Então, trazer esses alimentos para nossa cozinha é sempre muito importante. Sim. Então, a gente pode estar utilizando aqui, por exemplo, nesses potinhos para a gente ter mais à vista na nossa cozinha. Por exemplo, uma granola, uma aveia, algo que até no fim vai se tornar atrativo e de tanto olhar, que eu costumo trazer um pouco da questão da PNL também, de tanto tu olhar aqueles alimentos, aquilo vai acabando entrando na tua mentalidade e tu vai trazer aquilo mais pra tua dieta e tu vai ter mais costume com aqueles alimentos. Rotina, né? também, né, Tami? Saber que aquilo tá na tua frente, Exatamente. visual, e trazer isso pra rotina. E outra coisa que a gente estava comentando aqui também, que é muito importante, é o quanto a gente deve tomar cuidado para os alimentos que não são tão saudáveis não ficarem assim em potinhos transparentes. Sim. Daqui a pouco a gente ter, né, um outro cuidado, um pote com cor, por exemplo, que ele não fique tão exposto aos nossos olhos, para que a gente comece, né, a fazer o treinamento mental mesmo de preferir os alimentos. E também tem a questão, né, justamente dos hábitos, né? Que quando o nosso cérebro, na verdade, ele tem um número de decisões limitado, né? Então, quando toda vez a gente passa por um alimento que não é tão saudável e a gente tem que escolher não pegar aquele alimento, a gente vai escolher quando muito duas, na terceira a gente já vai ceder e já vai pegar o biscoitinho, já vai pegar o bombonzinho, né? Então, quando a gente puder tomar a decisão, digamos assim, uma vez só, seja no supermercado de não comprar, ou se a gente quiser ainda ter, mas para um evento mais especial, a gente deixar no fundo de um armário ou num potinho que não seja daí transparente, que seja mais fechadinho e não fique tão visual pra gente, eu acho que fica mais fácil a gente resistir a essas tentações, né? Como os pacientes falam também, tava ali no armário, eu acabo não resistindo. Sim. E às vezes, se a gente, por acaso, né, passar por algum alimento mais de fácil acesso, mais natural, e não lembrar que a gente tem aquele chocolate, aquele biscoitinho, Sim. Pode ser que a gente consiga, então, né, não cair na tentação todos os dias, né, ou tantas vezes assim. E qual que é a importância de pesar os alimentos? Quando a gente trabalha com alguns tipos de doenças, ou até quando a gente quer reverter algum problema de saúde, como uma diabetes tipo 2 ou uma diabetes, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com calorias bem definidas no plano alimentar, a balança pode ser, assim, muito amiga. Nem todas as pessoas precisam usar balança o tempo todo. Mas na cozinha, quando a gente vai até preparar uma receita, né? Quando a gente está cuidando da nossa organização calórica, a balança vai fazer com que a gente tenha uma precisão melhor da quantidade de nutrientes que a gente está consumindo, da quantidade de macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras. Então, a balança vai fazer com que a gente tenha um cuidado mais excelente na quantidade, né, dos nutrientes que a gente está consumindo. Então, ter uma balança em casa, mesmo que não seja para usar o tempo inteiro, pode facilitar em muitas decisões e organizações. Sim. Então, gente, a gente trouxe aqui como exemplo essa balancinha. Ela é uma balancinha super bonitinha, com design super interessante, super discreta, que a gente pode deixar na nossa cozinha e ela não vai ficar ocupando espaço ou ser aquele elemento destoante da decoração e ficar uma coisa estranha, né? Então, a gente consegue deixar ela por essa estética em qualquer
cantinho assim, como decorando também a cozinha e sendo prática no dia a dia, funcional, para que a gente use mais ela e tenha mais fácil acesso para fazer esse uso, né? E uma boa observação é que ela é muito barata. Sim. Então, para deixar em casa ter uma, elas são extremamente baratinhas. E agora a gente já tem os designs mais bonitos também. Sim. Pode compor até a decoração. Sim. Qual a importância da hidratação no nosso corpo no dia a dia? Sabe que muitas queixas bem simples que a gente tem no dia a dia, até aquelas dores de cabeça recorrentes, eu tenho todos os dias um pouquinho de dor de cabeça, muitas vezes é falta de hidratação. O corpo tá ali, né, todos os dias te avisando que alguma coisa não tá correta. Então, essas dores que a gente vai lá e já toma um remedinho, pode ser falta de água. Outra coisa que acontece quando a gente não tem o costume de beber direitinho água, é ter o nosso intestino mais sequinho. Então, a gente tem mais dificuldade, né, de ir frequentemente no banheiro. Então, o consumo de água, ele vai fazer, né, além da hidratação da pele, enfim, tudo que a gente vê por fora, um cuidado todo por dentro também, né, intestinal, de saúde mental, mas menos lesões para quando a gente faz exercício também. Então, a água, ela tem que estar presente, né, o tempo inteiro, né? A gente tomando aqueles golinhos o dia inteiro para hidratar o corpo. Sim. Então, para aumentar a adesão também do consumo de água, né? Da gente se hidratar mais, da gente lembrar. Ter um filtro, por exemplo, como esse, que é transparente, ajuda muito nisso, porque muitas vezes a gente está passando pela cozinha e aí a gente olha e lembra, opa, hoje eu não tomei água. Então, acaba que traz mais esse gatilho do beber água para facilitar essa questão que muitas vezes a gente esquece e com frequência de tomar água, né? Coisas importantes, né? Ter o acesso à água fácil. Sim. O filtro transparente é uma ótima ideia também. E sempre manter, né, um copinho de água cheio, uma garrafinha do ladinho da gente também faz toda a diferença. Então, Gia, como é que funcionam os nossos hormônios em questão de saciedade e de fome? A gente tem alguns hormônios regulatórios, né, da nossa fome e da nossa saciedade. Quando a gente vai falar em hormônio da fome, a gente tem um hormônio chamado grelina. Ele começa a ser, né, liberado quando o nosso estômago está vazio. Mas algumas coisas também podem fazer com que a gente libere esse hormônio. E uma particularidade aí que vai conseguir trazer até melhor pra gente são as cores dos ambientes, né? Então, a grelina pode ser liberada, né, o hormônio da fome, quando a gente tem um ambiente com cores mais vibrantes, por exemplo, o vermelho, o laranja, né? E já o hormônio da saciedade, que a gente chama de leptina, ele vai ter uma correlação aí, claro, quando a gente tá, né, satisfeito na hora de comer, mas também tem uma ligação com as cores do nosso projeto aí, né? Sim. Para isso que é tão importante a gente unir, né, as profissões. E aí a gente tem, claro, né, cores que vão ser melhores aí pra gente ter uma saciedade maior, né? Ou não exagerar na comida. Sim. E vão ser os tons mais clarinhos, né? Vão ser o verde, o azul, que podem ajudar a gente aí a ter uma regulação entre fome e saciedade. Sim, não, é exatamente isso. Inclusive, se vocês fizerem o teste e pesquisarem por uma cozinha vermelha, laranja ou amarela, vocês vão sentir e notar que vocês vão começar a salivar. Isso é uma coisa muito incrível, porque realmente é algo do nosso cérebro, do nosso sistema, né? Que faz, inclusive, talvez, isso se dê também pela questão das próprias cores dos alimentos também, né? Exatamente. Da natureza. Então, o nosso cérebro não evoluiu ao passo que a nossa tecnologia. E quando a gente tem cores mais como o verde, por exemplo, que está muito presente na natureza, no nosso local de origem, digamos assim, os tons azuis que não tem quase de alimentos na natureza, né? Ou quando a gente usa tons mais amadeirados, mais neutros, mais terrosos, isso tudo traz pra gente mais calma, mais tranquilidade e, inclusive, o cortisol, eu acho que é um que tá bem ligado à questão da ativação da grelina, né? Sim, ambientes que podem se tornar mais estressores,
E aí, né, falando das cores e lembrando, né, fast foods geralmente tem cores mais fortes para incentivar com que a gente coma mais, gaste mais. Então, já, por que quando a gente sente mais fome? A gente pode dividir a nossa fome em fome fisiológica e também uma fome emocional. A fisiológica vai ser aquela fome quando a gente tem, né, passou já um período em jejum e precisa fazer a próxima refeição, ou até mesmo quando a gente tem uma deficiência nutricional, né? O corpo começa a pedir, né? Ele tem mais aquela... A gente começa a ter aquela sensação de que tá sempre com vontade de comer algo e a gente vai lá e pega, às vezes, as coisas que não são tão boas para nós e acaba aquele ciclo de nunca nutrir o corpo de verdade. Sim. Então a gente tem uma fome que não passa, né? E a fome emocional também é aquela que a gente carrega, né? Alguma emoção que precisa ser trabalhada, algum trauma que a pessoa possa ter, né? E que faz com que ela tenha algum descontrole com algum certo tipo de alimento, né? Que a gente fala mais que é uma fome emocional. Sim. E no dia a dia a gente pode ter essas variações, né? Entre emoção, enfim, mas a gente tem visto, eu tenho visto no consultório que muito tem acontecido da fome emocional. Sim, e essa fome, ela pode ser proporcionada até muitas vezes pelo próprio ambiente, porque, por exemplo, a gente acha às vezes que um ambiente construído é mais assim, é uma questão de futilidade, muitas vezes, de gosto, de achar que é tal coisa, de achar mais bonito tal coisa, só que na verdade as cores, por exemplo, elas emitem um comprimento de onda. Então, assim como as ondas do rádio, todas as ondas que existem que a gente não enxerga, né? Elas atingem o nosso corpo e fazem com que a gente tenha um efeito de descargas de hormônios, de aumento de batimento cardíaco, de aumento de pressão arterial. Então, tudo isso a gente não consegue, muitas vezes, ter a percepção disso. E muitas vezes o ambiente está interferindo na gente, ou a gente tem um ambiente em excesso minimalista demais, que também nos causa mal-estar, ou um ambiente com muitas informações que também nos deixam confusos, estressados, ou até mesmo uma cor vermelha, uma cor muito forte que nos causa irritação e ativa mais o cortisol, que ativa mais a grelina e que faz com que todo esse ciclo se repita. Então, assim, essas coisas, elas interferem muito. E a gente é natureza também. A gente deveria estar inserido na natureza e passa 90% praticamente do nosso tempo dentro dos ambientes. E dentro desses ambientes, a gente não representa isso, a gente começa a ter esses problemas, problemas emocionais, problemas de fundo psicológico, muitas vezes, que acaba nos gerando essa sensação de fome, esse descontar em alguma coisa, essa busca do prazer imediato, que muitas vezes a gente consegue no alimento, né? E é realmente, né, quanto a gente se afastou do ambiente mais tranquilo, da natureza, do verde, né, e precisa trazer isso para dentro dos ambientes, que é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. Sim, exatamente, tanto em questão de organização e de decoração, quanto da questão nutricional, que a gente se afastou muito com a questão dos industrializados, né, e a gente deveria consumir mais coisas que o nosso corpo reconhece. Então, aqui no canal, né, a gente tem vários outros vídeos falando sobre essa questão. A gente fala sobre a questão da biofilia, que é o amor às coisas vivas, que fala sobre essa questão da natureza. A gente tem outros que falam sobre a questão da decoração afetiva, que também é uma coisa que auxilia muito na questão de trazer memórias boas e trazer mais esse aumento justamente da serotonina e dopamina, que a gente faz com que a gente diminua o nosso cortisol e aí incentive mais o aumento da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, todas essas coisas a gente consegue dar um auxílio com a questão do ambiente e fazer com que, claro, a pessoa tenha mais tendência a liberar esses hormônios. E lembrando sempre que se realmente você tem algum transtorno psicológico, você deve procurar um psicólogo. Mas que para incentivar esses hábitos, a gente pode sim fazer mudanças bem legais em cima do nosso ambiente, que a gente convive o tempo inteiro vendo aquelas mesmas coisas, né?
e então a gente pode ter mais essa adesão à nossa dieta. Então, sugiro que vocês olhem os outros vídeos do nosso canal. Agradeço muito a Jéssica por ter participado do nosso vídeo. Foi ótimo te ter aqui, foi um prazer. E até mais!